SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Diário Espiritual. Este programa aqui é uma proposta da Paróquia de Santa Rita, para que junto todas as manhãs possamos meditar a Palavra de Deus. Nós que somos chamados a fazer a experiência da Quaresma em nossas vidas, colocando em prática os exercícios espirituais, a oração, a caridade e o jejum, para que nos ajude a fazer a experiência mais próxima de Deus nas nossas vidas. Nós que estamos também vivenciando essa Semana das Dores, que nós possamos meditar as dores que o Senhor Jesus passou, para assim conquistar a vida eterna para todos nós, nos preparando para celebrar com muita alegria a Semana Santa. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para que possamos conhecer a vida de mais um irmão nosso, de um cristão, na verdade, de uma cristã que viveu a sua vida, quis ser discípula de Jesus, promovendo cada vez mais a caridade para com os necessitados, para com os pobres. Então vamos conhecer a vida de Madalena Caça-Nossa. Santa Madalena de Canossa, fundadora das Filhas da Caridade. A santa de hoje é fundadora das Filhas da Caridade, congregação que iniciou em Veneza, Itália. Nasceu em Verona no ano de 1774 e faleceu com 61 anos. Mas viveu o céu já aqui, acolhendo a salvação e sendo canal dela para muitos. Perdeu cedo seus pais. Teve seu chamado à vocação religiosa numa consagração total, mas não foi aceita na primeira tentativa. Porém, não parou no primeiro obstáculo. Uma mulher mística. Pela sua vida de oração e seu amor a Jesus crucificado, galgou degraus para uma mística profunda, sendo muito sensível à dor dos irmãos. Viveu num tempo difícil, de guerras, precisando refugiar-se em Veneza. Ali, ela discerniu o carisma como fundadora e, na prática, por causa dos órfãos, enfermos e vítimas da guerra, sua caridade era ardente e reconhecida por muitos. Napoleão Bonaparte conhecia seu testemunho e a chamava de Anjo da Caridade. Entrou na glória de Deus porque deixou a glória de Deus a transformar aqui. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós. Depois de conhecermos esse breve histórico da vida de Santa Madalena Caça-Nossa, eu quero destacar alguns pontos para ajudar na nossa meditação, na nossa reflexão espiritual. Mais uma vez, nós percebemos que se nós queremos ser santos, queremos ser bons, precisamos ser pessoas de oração. Na vida de Madalena não foi diferente. Madalena era uma mulher de oração. E ela, assim, amava e meditava Jesus Cristo crucificado. Ela enxergava os irmãos pobres, os irmãos necessitados, como Jesus ali crucificado, nas suas dificuldades, nos seus limites, na sua pobreza. Ela contemplava esse Jesus nos irmãos. E Santa Rita também tinha essa atitude de contemplar Jesus crucificado. Mas não é apenas só um olhar. O contemplar é imaginar, é ver ali em Jesus as suas chagas e espiritualizando tudo isso. Por que ele se deixou chagar? Por que ele recebeu essa cruz na sua cabeça? E com certeza a gente vai perceber que tudo isso foi por amor. E é nesse estilo de amor, é nesse grau de amor que cada um de nós somos chamados a chegar, a entregar a nossa vida aos irmãos. Ao meditar Jesus Cristo crucificado e vendo muitas pessoas passando necessidades, ela chegou a fundar então uma ordem para praticar a caridade, para diminuir o sofrimento dos irmãos. E também nós, na nossa existência, possamos sempre promover o bem, promover a caridade, que a gente saia da presença dos irmãos e das irmãs, não deixando-os pior,
mas que nós possamos deixar um sinal de Deus na vida desses irmãos e irmãs. E nesse desejo, então, de imitar os santos, serem homens e mulheres de oração para buscar a santidade para a nossa vida, vamos juntos, eu e você, rezarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Madalena, rogai por nós. Meditarmos o Evangelho, nós conhecemos uma pessoa, e essa pessoa que o Evangelho nos apresenta é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar hoje, mais uma vez, uma passagem do Evangelho para conhecer melhor o nosso Senhor Jesus Cristo, que também pede que nós tenhamos as suas atitudes em nossa vida. E o texto que nós vamos meditar hoje está no livro de João, capítulo 8, versículo de 34 a 40. Naquele tempo, Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vide junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, nos apresenta Jesus, então, se declarando como o nosso libertador. Jesus é aquele que vem nos libertar dos nossos pecados. Quando ele diz aqui, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado realmente nos aprisiona, o pecado nos amarra e a gente não consegue sair dele sozinho. Precisamos de uma ajuda e Jesus é esse nosso libertador. É Ele que vem tirar as algemas do pecado para nos tornar pessoas, filhos de Deus, livres. Jesus dá a liberdade a todos aqueles que clamam, aqueles que pedem a sua presença. Mas como a gente vai vendo no texto e a gente vai lendo na palavra de Deus, infelizmente tem muitas pessoas que duvidam, que questionam e não querem aceitar esta ajuda de Deus. Não querem aceitar essa ajuda de Jesus. Querem se tornar deuses, querem sair sozinhos do pecado. E o pecado, se a gente não conta com a graça de Deus, ele vai nos aprisionando cada vez mais. Então você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta manhã de hoje, que a gente aprenda que jamais a gente vai conseguir sair do pecado com as nossas próprias forças. Quanto mais a gente vai tentar sair desse pecado, sozinhos nós vamos ir afundando cada vez mais. Que tenhamos a humildade de estender a mão e pedir a ajuda de Jesus para que nós, assim, possamos ser libertados, para que não sejamos escravos. Como Jesus diz no Evangelho, o escravo não permanece na casa, o filho sim, permanece nela a vida inteira, mas o escravo não. Então, que nós possamos pedir a ajuda de Jesus para nos tornar livres. E nos tornando livres, nós vamos nos tornar filhos. E nos tornando filhos, vamos permanecer na casa do nosso Pai. Por isso que nós somos chamados a ser esses verdadeiros filhos de Abraão. Porque aqui o Evangelho de hoje cita Abraão. Abraão foi aquele primeiro que aceitou a vontade de Deus.
Conhecendo um pouco a história de Abraão, ele que estava lá na sua terra, bem confortável, bem instalado, Deus pediu para que ele saísse e instituísse um novo povo. Por isso que Abraão se torna o nosso pai na fé. Por isso que ele cita aqui no Evangelho de hoje, que eles falam que o pai deles é Abraão e é o pai também de todos nós, porque ele foi o primeiro a acreditar. Abraão não viu Deus fisicamente, mas pela fé ele teve esse encontro com Deus, saiu da sua terra e foi fazer essa experiência de instituir um novo povo de Deus. Jesus, então, é a plenitude, é o ápice daquela fé que Abraão demonstrou, e Jesus é a realidade plena de trazer a salvação a cada um de nós. Jesus quer ser o nosso libertador, ou seja, aqueles que verdadeiramente desejam ser salvos, aqueles que desejam ser filhos de Deus, precisa não expulsar Jesus da sua vida, mas precisa acolher. No Evangelho nós vemos o povo dizendo: mas nós somos filhos de Abraão, o nosso pai é Deus. Mas nas duas situações Jesus diz: mas se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem filhos de Deus, vocês não procuravam matar a mim, mas pelo contrário, me pediriam ajuda para mostrar o verdadeiro caminho. Que hoje, na sua vida, na sua casa, meu irmão, minha irmã, você possa acolher Jesus. Acolher Jesus na pessoa, das pessoas que convivem com você, seja sua esposa, seu esposo, seus filhos, os amigos. É assim que nós vamos demonstrar verdadeiramente que nós pertencemos à família de Deus, acolhendo, ajudando os irmãos e irmãs e sempre clamando a Jesus, pedindo ajuda para fugirmos, para nos libertarmos cada vez mais das situações de pecado que insistem, muitas das vezes, nos aprisionar, nos insistem a colocar uma barreira entre as pessoas que nós convivemos. E assim nós vamos matando a presença desse Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos ouvir o Evangelho e, ouvindo e praticando esse Evangelho, possa trazer uma verdadeira vida e libertação para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta manhã, mais uma vez, eu quero convidar você para que juntos possamos rezar esta oração da campanha da fraternidade que estamos vivenciando nesse ano de 2019. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor,
É o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. A você, meu irmão, minha irmã, que já preparou a sua porção de água aí, então vamos tornar esta água abençoada para que você possa tomar, aspergir, trazendo cada vez mais a proteção desse Deus que é misericórdia, que é amor, e ainda mais nesse tempo que nós somos chamados a meditar sobre a paixão, as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa motivar a cada um de nós também a vivermos o dom da santidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30 na Matriz, grupo de oração da Renovação Carismática. Estamos encerrando essa nossa edição de quarta-feira aqui do nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência e também a sua amizade. E antes vamos dar a bênção do Deus Todo-Poderoso para que você possa viver bem esse resto de quarta-feira e também sempre buscar a santidade, fugir das ocasiões de pecado e encontrando-se com Jesus, que é o nosso libertador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.